Foi isso. Amém, irmãos? Pai do Senhor, vamos ficar de pé para nós iniciarmos nessa manhã mais uma escola bíblica. Deus nos permite estarmos aqui. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, e te adoramos, Senhor, por Senhor nos permitirmos estarmos aqui, Senhor, para juntos adorarmos e bendizermos e enaltecermos o teu santo, eterno e poderoso nome. Pai querido, Senhor, obrigado, Senhor Jesus Cristo, Senhor, pela vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, por aqueles que já estão, por aqueles que não poderão estar nesta manhã. Senhor, aqueles que estão chegando, deslocando das suas casas, que o Senhor possa estar guardando, livrando de todo mal, abençoando aqueles que estão no trabalho nesta manhã. Senhor Jesus, proteja, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, o estudo da tua palavra nesta manhã. Que o Senhor fala profundamente aos nossos corações, abençoa aqueles que estarão em casa, Senhor, assistindo, Senhor, através da transmissão. Senhor, que a tua palavra alcance corações nesta manhã. Nos abençoa, Senhor, nos permita te adorar em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Quem é que vai louvar para nós aqui, irmãos? É o Ezão, vou botar o Ez para louvar aqui. Louva aqui, Ez, para nós. É, rapaz, você é o cantor. Canta aqui, Ez, um hino para nós. Aqui, ó, tem a harpa aqui, ó. Pode ficar à vontade. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Pai do Senhor a todos. Vamos estar louvando ao nosso Deus nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, de podermos estar uma vez mais na sua presença. Então vamos fazer aquilo. Vamos louvar o número 35, né? 35, o hino 35, vai falar do grande amor do Senhor. O grande amor de meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz da perdição, para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? O cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu, tudo por mim, para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz sangrenta, o amargo fé que ele sofreu para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá
meu Salvador, quão inefável é teu amor, quão impossível de contar, imenso e sem par. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Amém? Deus abençoe. Obrigado, Dezão. Deus abençoe. Quem pode o amor de Deus contar, né? Esse amor de Deus é um amor incontável, um amor que não conseguimos medir. Por isso estamos aqui nesta manhã, porque esse amor, ele nos alcançou. Louvado seja Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que se faz presente nesta manhã. Vamos ficar de pé, queridos. Aqueles que têm a revista, abra sua Bíblia em Jó capítulo 29. Jó 29, do versículo 1 ao versículo 5. Depois Jó capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 5 também. E Jó 31, do versículo 1 ao versículo 5. E assim nós iremos aqui fazer a nossa leitura. Hoje é a lição 10, irmãos. Hoje é quanto mesmo, meus amados? 6, né? Isso mesmo. 6 de novembro, ou de dezembro, né? Meu Deus, dezembro, hein? Nem acreditamos, mas já estamos em dezembro, irmãos. Pode acreditar. O ano está acabando. 6 de dezembro, lição 10. Falta apenas, a partir de hoje, 3 lições para acabarmos o ano. 3 domingos e 3 lições para nós encerrarmos a escola bíblica dominical. Tem por título hoje, irmãos, a nossa leitura, a última defesa de Jó. Diz assim, textual: ou não vê ele os meus amigos e não conta todos os meus passos? Jó 31, versículo 4. Verdade prática. Vamos de novo, só o pastor leu, vamos lá. Verdade prática. Aleluia. Jó capítulo 29, versículo 1 ao versículo 5. E disse, e prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua cadeia sobre a minha cabeça, e eu, como a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Jó 30, capítulo 30, queridos, versículo 1 ao 5 também. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr como os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhe o vigor. De míngua e fome se delitaram, e recolhia-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhava malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento era raiz dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão. Jó capítulo 31, versículo 1 ao versículo 5. E fiz concerto com os meus olhos, como pois o fixaria numa virgem, porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano.
Deus, nós te glorificamos, ó Pai, te exaltamos, Senhor, pelo hino louvado nessa noite, Senhor, nesta manhã, e pela tua palavra, Senhor, agora lida. O Senhor continua falando profundamente aos nossos corações, usando cada professor, Pai, de cada classe, crianças, jovens e adultos, Senhor, que eles possam ser um instrumento do Senhor aos nossos corações. Fala conosco, ó Pai, abra nosso entendimento, abra nosso coração para receber a Tua palavra. E tudo aquilo, Senhor, que vem para tirar nossa atenção, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo e nos ajude a Te adorar. Amém. Pastor Roger, com oportunidade. Graças a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podemos sentar, meus amados irmãos. Bom é estarmos juntos, mais uma vez, para aprendermos da palavra de Deus, nesta manhã de domingo. Nós estamos, neste trimestre, falando sobre o livro de Jó, e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 10, e o tema desta lição é a última defesa de Jó. No decorrer do livro, nós já estudamos e ainda vamos ver algo mais. Ficou bem destacado aqui do livro sobre os amigos de Jó, sobre o posicionamento dos amigos de Jó, sobre o que estava acontecendo na vida de Jó. E neste texto agora, neste capítulo, fala sobre a defesa de Jó. Jó tenta se justificar, Jó faz a sua defesa. E na introdução diz assim, no capítulo 31, trata-se de uma retrospectiva nostálgica da pessoa de Jó. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. O livro de Jó, depois pedi para o irmão Guilherme baixar um pouco, acho que está alto, né? O livro de Jó, ele é um excelente livro. Todos nós já lemos a história de Jó, e bem provável que temos lido essa história mais de uma vez. Mas eu acredito que existe uma particularidade no que diz respeito à história de Jó. O que nos encanta na história de Jó? Quando a gente lê o livro, o capítulo 1, o 2 e o 42. Por quê? Porque isto é muito cômodo, né? A história começa dizendo: havia um homem em Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente, se desviava do mal, aquele negócio todo, um homem abençoado, e tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 2.000, 1.000 junta de boi, e conta a história, e aí vem a parte difícil, que nós não gostamos dessa parte, porque ela é um pouco complexa, e lá no capítulo 30 já começa a melhorar, mas no capítulo 42 é o auge. E nesse 42 nós pregamos, nesse 42 nós, não me leve a mal, nós até mentimos, enganamos, nós usamos o 42 para enganar o povo, nós usamos o 42 para enganar a massa, enganar a massa. Se prepare que hoje Deus vai te restituir, porque Ele restituiu a Jó. Vai restituir o que de mim? Se eu não perdi nada.
Deus vai te dar, que essa profecia não é, Deus vai te dar em dobro o que você perdeu. Não, então deixa do jeito que está, que eu não perdi nada, isso quer dizer que não vou receber nada. Então o livro de Jó, essa nossa particularidade do livro de Jó, isso não é um contexto geral, mas eu acredito, pelo pouco que eu tenho visto, a maioria de nós que lemos o livro de Jó, nos apegamos nisso, porque eu era assim. O primeiro capítulo, muito interessante, o segundo capítulo, maravilhoso, o terceiro capítulo, as coisas já começam a se complicar, e depois do quarto em diante, isso já não me interessa muito, porque é muita filosofia, é muita poesia, e eu não estou muito, muito disponível a queimar um pouco da massa cinzenta para entender isso. Vamos logo para o capítulo 42, que lá vamos fechar o livro, né? Então, fechamos aí. Mas só que a gente vai estudando e vai lendo, e quero confessar para os irmãos, que eu estou gostando desse livro. Eu estou meio apaixonado por este livro, porque ele nos leva a ver e a entender as coisas e a compreender algumas coisas. Partindo do princípio, os três amigos de Jó, eles abordam a Jó com três teologias. A primeira teologia é a teologia de Elifaz. A teologia de Elifaz só os pecadores sofrem. Aí depois vem a teologia de Bildade, que Bildade diz que se há sofrimento, há pecado oculto. E a teologia de Zofar o justo não passa por tribulação. Então, são três teologias interessantes, que nós precisamos estudar. Essas três teologias que eu falei aqui, nós já vimos. E vem a quarta agora, que é o quarto amigo de Jó, que é o último a falar por ser o mais jovem, o menos experiente, e ele diz: o sofrimento é uma correção divina. Nós já entendemos que o que nós aprendemos aqui na lição, que a teologia de Elifaz ela está equivocada, assim como a teologia de Bildade, assim como a teologia de Zofar, e já sabemos que a teologia de Eliú está indo no mesmo caminho. Mas eles não estavam 100% errados, porque este era o costume, esta era a cultura. Foi nisto que eles aprenderam, que eles foram educados, eles cresceram neste contexto, eles aprenderam. E nós estamos falando aqui de três homens sábios. Quem eram os amigos de Jó? O Jó era um senhor. Jó era um senhor, 50 anos, 60, 40, não sei. Mas Jó era um senhor já de fase adulta. E os teus amigos eram homens, mais ou menos a sua mesma idade. E estes homens eram conhecidos também como homens sábios, semelhante a ele. Estavam, no nível intelectual, eles estavam semelhante a Jó. Por isso que eles vêm até Jó, porque são amigos, e confrontam a Jó sobre a questão do que Jó estava sofrendo. E agora, aqui nesta lição, Jó agora se justifica. Jó apresenta, como diz o tema aqui, a última defesa de Jó. Ele faz a sua última defesa. E no tópico 1, Jó relembra seu passado de glória. Jó teve um passado de glória. Jó era um homem respeitado. E neste tópico 1, do passado de glória, é abordado o subtema prosperidade material e espiritual, que esta prosperidade espiritual era a maior riqueza de Jó, porque nós vimos que Satanás tocou em tudo, menos nesta prosperidade. A prosperidade terrena, ela deixou de existir, ou pelo menos parte dela, a maior parte dela, deixou de existir, mas
a prosperidade que Jó tinha, do relacionamento que Jó tinha com Deus, isto o inimigo tentou, mas não pôde tirar de Jó essa riqueza que Jó havia adquirido de Deus. No subtópico 2, tópico 1 diz reconhecimento social. Jó, ele faz agora um apanhado da sua vida. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutava com Deus. Ele lembra do seu relacionamento com Deus. Ele lembra da sua convivência com Deus. E ele atribui as suas bênçãos, a sua riqueza, a sua prosperidade. Ele demonstra isso, que isto dá-se graças a Deus por causa do seu relacionamento com Ele. E Jó, no subtópico 2, ele tem um reconhecimento social. Que reconhecimento era esse? Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando existia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Era costume naquela época. Hoje nós temos juízes, né? Os juízes de hoje, eles passam pela faculdade, eles passam por vários cursos, até chegar a juiz. Você, para ser um juiz, você precisa ser formado em advogado, ter a carteira da OAB e ter no mínimo 2 anos de exercício desta função para você se candidatar ao cargo de juiz, um juiz estadual ou um juiz federal. E naquelas épocas não existia as faculdades que existem hoje, mas este juízo era exercido por homens íntegros, por homens sábios. Na lição anterior, foi ministrado aqui sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem sobre o homem da parte de Deus. E Jó era um homem reconhecido da sua cidade. Por isso, acredita que ele era um homem de fase adulta, de uns 50 anos, aí, nessa faixa aí, porque para chegar a ser um conselheiro confiável, ele tinha que ter um histórico. E isto é o que o colocava como conselheiro e era visto como conselheiro. E Jó lembra deste momento. Ele também diz, ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Então Jó era um homem justo. E no subtópico 3, uma poderança importante da vida de Jó. Quando Jó faz este apanhado, ele faz essa retrospectiva da sua vida, Jó aborda estes assuntos, o assunto da sua casa, por ele administrar bem a sua casa, ele fala dos teus filhos, ele fala no versículo 5 do texto que foi lido, ele fala quando eu tinha os meus meninos ao meu lado, ele fala da sua atuação social. Jó, ele vai ao extremo a falar também do seu comportamento sexual. Jó, ele lembra aqui, que ele diz, olha, os meus olhos nunca olharam com altivez, os meus olhos nunca cobiçaram, os meus olhos sempre foram puros diante de mim. Eu sempre trabalhei todas estas áreas da minha vida. Então, Jó, ele faz este apanhado na busca, no propósito
numa ideia de se justificar ou fazer a sua defesa diante de Deus. Mas qual é o homem que pode se justificar diante de Deus? Qual é o homem que pode fazer a sua defesa diante de Deus? Só existe uma forma do homem se justificar diante de Deus. É através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É nele que nós nos justificamos. É nele, é ele que nos justifica. É ele que nos torna filhos do Altíssimo. É através de Cristo que nós alcançamos esta justificativa, porque ele pagou a dívida que era terrível. Ele pagou a dívida que era impagável. Cristo pagou. Então, o homem, por melhor que ele seja, ele não consegue se justificar diante de Deus. A teologia oriental da época, o que eles entendiam naquela época, e isto é abordado várias vezes, é que se o homem sofre, é porque ele pecou. Nós já ouvimos isto. E o interessante, na primeira teologia de Elifaz, que foi eu que ministrei, eu falei sobre, eu toquei sobre o assunto da lei da semeadura, da lei da colheita, tudo que o homem semeia, isto ele colhe. Então, aí nós aprendemos, então eles viam isto de uma forma diferente da realidade. Eles viam isso de uma forma diferente. Este era o entendimento deles. Só que, quando nós estudamos isto, nós temos um entendimento, se quisermos entender, o quanto que estes homens se equivocaram no que diz respeito, né, a essas teologias. Por que o justo sofre? Por que as pessoas de bem sofrem? Essa teologia, ela tem aí aproximadamente 3.500 anos, né? Que esse livro foi escrito. Se Jó foi da época de Jó, se Jó foi da época de Jacó, dos dias de Isaac, então isso conta aproximadamente aí mais de 3.500 anos. 3.500 anos se passaram e essa teologia ainda se faz presente na sociedade atual. Não já estava na hora da gente mudar de fase? Os meninos, as crianças, os adolescentes, eles gostam muito de jogos, desses jogos online, desses jogos que você consegue baixar no seu celular. E esses jogos, ele tem fase. Esses jogos, ele tem fase. E o que eles fazem? Eles mudam de fase. Mas parece que no nosso entendimento, a fase não muda. Não há um avanço. Era comum que eles tivessem esse entendimento naquela época, porque era aquilo que eles tinham. Era aquilo que eles sabiam. Então, era aquilo. Mas só que nós hoje precisamos mudar de fase. E essa teologia, ela ainda se faz presente hoje. O que nós temos que entender e compreender, por isto que estudar e ler até aquelas coisas chatas da Bíblia, que é chata, até as coisas chatas da Bíblia, que tem umas coisas da Bíblia que eu não sei nem porque está escrito. Por exemplo, você lê a genealogia. Rapaz, que coisa absurda, começando pelos nomes, tem nome, parece um palavrão. Mas aquilo está escrito por alguma razão, que está escrito tem um motivo para aquilo que está escrito. Aquilo está escrito para facilitar o nosso aprendizado, o nosso entendimento, a nossa compreensão de quem é Deus, como que Deus se comporta diante do homem, qual é o relacionamento de Deus, como que Deus quer se relacionar com o homem.
Então, tudo isso aqui é fundamental, inclusive as partes bobas, repetitivas, aquela coisa toda de Jó aqui. O Jó limpava-se a sua chaga com caco de telha. O que é que eu tenho a ver com isso? Né? Mas está escrito e nós precisamos observar isso, precisamos aprender com isso. Então, aplicando a teologia dos amigos de Jó, que está escrita nos dias de hoje. E os amigos de Jó aplicavam essa teologia porque também era a teologia de Jó. E Jó também não entendia porque estava sofrendo. Jó também está eles dizem, Jó, tu pecou, rapaz, confessa logo, o que foi que tu fez? E Jó disse, não, eu não sei, mas eu não peguei. Aí ele faz o retrospectiva, se justificando, e conta a sua vida. Eu sou um homem de bem. Eu amava meus filhos, eu cuidava dos meus filhos. Eu não cuidava dos meus filhos só dando a ele a vestimenta, só dando a ele pão. Não, eu cuidava dos meus filhos, ajudando eles a andar na presença de Deus. Eu fui um cidadão de bem. Eu exerci uma função na sociedade que eu estava inserida. Eu transmiti o meu conhecimento, eu ajudei as pessoas, eu aconselhei, eu dei bons conselhos, eu atendi a viúva, eu visitei o órfão, eu fiz tudo isto. Mas o que eu quero chegar nessa informação toda é que o mal que vem na minha vida não é por causa do meu pecado. Não, pastor, não. E o que é? É a consequência do meu ato. É a nossa consequência. Quer dizer, o que eu sofro, as tribulações que eu sofro, não é uma repreensão de Deus, porque pequei. É a consequência do meu pecado. É comum você ver as coisas dar errada na vida de pessoas boas. E por que deu errado? O que eu quero dizer é que naquela época havia um entendimento, é que se alguma coisa acontecesse de ruim com o Flávio, é porque o Flávio tinha pecado e Deus agora estava punindo o Flávio. Sim, alguma coisa aconteceu de ruim no Flávio porque o Flávio pecou, correto. Mas não é uma correção de Deus, é a consequência natural do pecado, a consequência natural. Vocês acreditam nisso? Pastor, é difícil. Pois é. O que acontece de ruim na minha vida é por causa do pecado que há em mim. Não é a ira de Deus. Não é a recompensa de Deus. Não. É. Deixa eu simplificar. Por que eu estou endividado? Porque eu gastei mais do que devia. Vamos fazer uma oração para Deus repreender o devorador que entrou no meu cartão de crédito. Esse demônio vai ter que sair. Então vamos mudar o CPF que está no cartão de crédito. Não é o demônio. Eu estou endividado, não é a ira de Deus. Eu estou endividado, eu estou dizendo assim, eu não estou endividado, graças a Deus. Eu não estou endividado, eu não tenho dívida, a não ser o favor dos irmãos. Eu não tenho dívida, graças a Deus. Eu não estou endividado. Mas o que me leva a endividar? É quando eu gasto mais do que eu que devo. Não tem oração. Pode orar, pode expulsar o bicho, ele não vai sair. Porque sou eu. Não é um castigo de Deus, não, é a consequência do meu ato, é a consequência da minha transgressão. Mas o que eles achavam, mas como que nós vamos entender isso? Estudando, lendo a Bíblia. Na cultura, porque a Bíblia, eu não vou me preocupar com os outros tópicos, porque só aqui já passamos amanhã. Nós temos que partir do princípio seguinte: o que é a Bíblia? A palavra de Deus. Muito bem. Mas em que contexto ela foi escrita? A Bíblia é um livro 100% judaico.
A Bíblia, no Antigo Testamento, ela é 100% judaica. Escrita para os judeus e é escrita pelos judeus. A Bíblia do Novo Testamento, ela é quase 100%, porque ela começa sendo escrita para o judeu, ela depois passa a ser escrita para os gentios, mas por quem? Judeus. Agora, judeus convertidos, mas com a sua influência. Paulo, nesse contexto aqui, ele é o mais equilibrado de todos. Mas Paulo, ele tem uma influência grega. Paulo tem uma influência grega. E ele agora prega para os gregos, ele agora prega para os gentios. Então Paulo, ele sai um pouco, né? Quem mais deixa claro sobre isso, sai um pouco desse contexto judaico e vem para um contexto gentio. Mas Paulo ainda continua sendo judeu. Então a Bíblia é um livro judaico. E nós temos que entender. E a cultura judaica qual era? Era esta daqui. Na cultura judaica, um homem rico, eita homem bom, justo. Ele é rico porque Deus o deu a riqueza. Era assim que eles viam. Jó não era rico porque Deus deu a riqueza. Jó era rico porque era um homem competente. E era um homem competente e um homem que tinha comunhão com Deus. Olha o que um judeu ortodoxo, cheio de Deus, pensa num homem cheio do Espírito Santo, diz. Ele começa, eu amo esse salmo, eu sou apaixonado. Bom é Deus para com Israel. Aí ele abre um parênteses, para os bons de coração. Sabe o que esse homem está dizendo? Bom é Deus para o judeu que é bom, porque se o judeu não for bom, ele está lascado diante de Deus. Asaf, ele está deprimido. Asaf é um pastor, digamos assim, financeiramente mal sucedido. Asaf foi um homem cheio de Deus. Foi ele que dirigiu a orquestra que louvou a Deus no dia da inauguração do Templo de Salomão. Foi ele que escreveu a letra, ainda bem que eu acho que essa letra não está escrita, senão nós estávamos devocionando ela até hoje. Então, foi ele que escreveu, foi ele que dirigiu a liturgia. E diz que a glória de Deus desceu sobre o ambiente. A glória. Este homem, Asaf, era um homem cheio de Deus. Mas em um momento, na mentalidade de Asaf, só era justo diante de Deus o homem que tivesse dinheiro, o homem que tivesse uma boa posição social. Aí ele diz, quanto a mim, estou perdido, porque eu não tenho bens. Porque no contexto judeu, se você é um homem rico, você tem Deus. E se você é um homem rico e perde tudo, é porque você pecou. No contexto judeu, se eu estou enfermo, é porque eu pequei. Olha a mentalidade. Ele chegava ao cúmulo da ignorância. E nós precisamos entender, a Bíblia ela foi inspirada. Eu não tenho dúvida disto. Mas quem escreveu foi um homem cheio de Deus. Existe um homem mais cheio de Deus do que Asaf? Mas olha onde que ele estava. Então, olha a mentalidade do judeu. Analisa bem, para que nós possamos entender. E o pior é que nós estamos seguindo um caminho. Olha o que o judeu diz. Porque deixa eu tentar explicar para os irmãos. Um cearense tentar explicar coisas para pessoas entendidas com você é difícil, porque um cearense ele é bem travado de palavra, ele não sabe falar. Mas deixa eu tentar explicar para você. Nós pecamos. No dia que o homem pecou, houve uma mudança no ciclo natural da sua vida, lá no Éden. No dia que o homem pecou, a terra foi abalada. E a terra mudou o teu comportamento. A partir daquele dia, Deus diz, ela agora produzirá abrolho. Esse fruto que você colheu da árvore, que eu mandei que você comesse, na próxima estação, se você quiser colher fruto dela, vai zelar dela, vai cuidar dela, vai
tirar os abrolhos, vai podar, porque ela não vai mais dar como dava antes. Então, a partir daquele dia, a terra mudou. E nós já nascemos no pecado. Já trazemos o pecado. Se uma criança, quando nasce, você acredita que ela já nasce com pecado? Já nasce com pecado. E se ela morrer, vai direto para o céu. Mas o pecado lá de Adão já vem acompanhando ela. Ela não tem pecado nenhum. Se ela morre, vai direto para a glória. Mas ela já nasceu nesse contexto de pecado. Então, as consequências que eu sofro não é a ira de Deus. Não, é a consequência do pecado. E não uma recompensa de Deus. E os judeus acreditavam, eles acreditavam piamente nisso. Jesus curou um cego. Chico, aquilo é de tirar pica-pau do oco. Jesus curou um cego. E o judeu perguntou, quem pecou? Olha a expressão. Quem pecou? Ele ou seus pais? Como que aquele infeliz ia pecante nascer? Está escrito lá. Eles perguntaram, quem foi, mestre? Eles eram mestre, quem foi que pecou? Ele? Mas filho, como que ele ia pecar para nascer cego? Vocês estão entendendo como que era a mentalidade judeu? Eu não estou falando mal deles. Eu só estou falando que eles cometeram esse erro, e o pior são os erros que nós cometemos hoje, no que diz respeito a essa teologia, esse pensamento. Eles perguntaram, eu teria vergonha se eu fosse um fariseu, um saduceu, alguém, e quem perguntou foi alguém que estudava a palavra, eu teria vergonha de fazer uma pergunta dessa. Eu falei para você que nós já nascemos do pecado, né? Davi disse, no pecado eu fui gerado. Então, é lá a origem de Adão. Mas quando você nasce, você já nasceu com o pecado que veio de Adão, mas você não perde a salvação por causa disso. Se você morrer, se uma criança morrer na hora, direto para o céu. Não tem nem atalho, não tem, direto para o céu. Ela não pecou. Ela traz uma origem natural. E como que aquele homem ia pecar antes de nascer? Porque eles perguntaram, quem foi que pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Mas como que ele ia pecar? Você nem tinha nascido, Francisco. Não se escandalize com isto. Pastor, mas eles eram tapados. Não, mais tapados do que eles somos nós. Vou explicar para vocês. Será, pastor? Então vocês entenderam que na cultura judaica, se você tem bens, você é um homem de Deus. Na cultura judaica, o pobre era um pecador, ele era considerado um pecador. Na cultura judaica, um pobre não tinha Deus. Por isso que Asaf diz, bom é Deus para com o mundo, para com os homens, não para com Israel. Com os limpos de coração. Quanto a mim, estou perdido. Por quê? Porque pelo que nós entendemos aqui, no contexto, ele era pobre financeiramente. E o ímpio lá era rico. Olha eles, são ricos. Aí ele usou uma expressão, que hoje já não se aplica mais. Os seus olhos são gordos, de tanta prosperidade. Quanto a mim, vivo na miséria. Mas aí Deus mostra algo a Asaf. Eu quase desviei-me, eu fiquei perturbado. Mas até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi. Então eu entendi que eu não estava perdido. A minha limitação financeira não quer dizer que eu não tinha Deus. É uma consequência. O resultado. Riqueza é um resultado. Para o judeu, riqueza é sinônimo de ter Deus. Para o judeu, ser pobre era miséria. Por isto que lá em Marcos, quando eles vão colher a oferta, que vem aquela viúva, pobre, miserável, que ninguém dava nada por ela, que ela lançou, Jesus fez questão de dizer. Jesus fez questão, essa miserável viúva, que deu tudo que tinha, então se olhar para ela, ela estava pobre mesmo.
porque ela só tinha 2 moedinhas. Coloca lá 2 moedinhas, Jesus disse, isso era tudo o sustento que ela tinha. Mas foi quem mais deu. Jesus está dizendo, olha, o meu pai e eu amamos o rico e amamos o pobre. Quem é rico não quer dizer que é rico porque é santo. E quem é pobre não quer dizer que é pobre porque está em pecado, porque está em desgraça. É pobre por causa das consequências da sua vida, das suas atitudes, das suas oportunidades que não teve. Isto era a cultura judaica. Eu falei, diante desses exemplos, principalmente do cego lá, esse exemplo aqui é bem bizarro, mas eu falei que nós somos semelhantes ou igual, ou pior. Porque 3.500 anos se passaram dessa teologia e nós ainda continuamos. Eu conheço um pastor nas redes sociais, eu não sei se é aqui do Recanto, eu acredito que besta daquele jeito tem que ser do Recanto, porque em outra cidade não tem, não é possível. Eu conheci ele das redes sociais, que eu tenho ele do Face, ele é um pastor, é bem provável que a sua origem, ele tenha sido um assembleano, porque um assembleano ele pode ir para onde for. Ele pode ir para qualquer denominação. Você bate o olho nele e diz, isso não é, mas já foi. E ele, olha a postura dele. Ele usa o terno e a gravata, que é um costume nosso, isso não é um mandamento, isto não é uma lei, isto não é uma ordem divina, não. Isso é um costume nosso, que o pastor se veste assim, não tem nada a ver. Mas ele se veste assim, e você sabe o que ele faz? Ele coloca sobre os teus ombros uma manta judaica e vai pregar o evangelho. Não tem nada de errado usar uma manta judaica. Mas sabe por que ele usa aquela manta? A irmã disse para aparecer. Foi bem. Sabe por que ele anda? Aquela manta para ele é como se fosse uma credencial. A palavra que sai da boca desse pastor é verdade, porque ele usa uma manta judaica. Olha só. Não, você está entendendo? Pastor, qual é o meu comportamento com o judeu? Eu amo os judeus. Queria eu ser um judeu. Mas um judeu rico, não um judeu pobre. Queria eu ser os caras são inteligentes, Francisco. Mas na questão do conceito religioso, eles são travados. E o pior somos nós, igreja. Que adotamos, eles usam isto. Nós temos um outro, não sei se ele hoje é bispo, é apóstolo, será que é? Que a cultura judaica é tão forte nele, como se a salvação estivesse nisso. Ele construiu um templo, dizendo que é semelhante ao de Salomão, e ele usa também uma bata. Negócio. Para quê? Para justificar, não é uma capa judia, não é uma capa israelita, não é usar o Sic Salomão, aquela estrela de Salomão, de Davi, no pescoço, que vai me dar autoridade, graça, não, a verdade não está nisso, a verdade está eu estar em Cristo, a verdade está em eu confessar diante dos homens que eu não tenho condições de me justificar diante de Deus, mas Cristo me justificou, Cristo me justifica diante de Deus. Eu espero que vocês estejam entendendo. Aí eu vejo esse pastor, que na verdade ele não é nem pastor, é bispo, alguma coisa. Ele pastoreia uma igreja pequena, não sei onde que é, mas a igreja dele é bem pequenininha, porque ele tira as fotos na igreja, e o teto você vê que é daquela telhazinha de amianto bem pobre, aquela fininha que ninguém usa. Porque se der uma chuva, né? Mas ele usa isso, eu fico assim, meu Deus, por que ele está fazendo isso? Outra, não tem nenhum problema você se vestir como judeu, viu? Eu quero deixar isso bem claro, não tem nenhum problema. Se você quiser se vestir como judeu, não tem nenhum problema. Agora, o que você não pode é fazer isso como se fosse isso uma credencial de autoridade. A autoridade não vem de judeu, a autoridade vem do Senhor. E Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus não quiseram, então eu vou para quem me quer.
Aí nós ficamos cometendo esses erros, irmãos. Aí, vamos prosseguir. Sobre a teologia da recompensa, a teologia da semeadura. É outro erro gritante. Esse nós cometemos assim, e ele é quase universal no meio cristão. Em Eclesiastes diz, lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Aí Paulo cita isto em dois textos, que eu me lembro agora, que o primeiro texto que eu me lembro é o de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, a partir do verso 6, que diz, aquele que semeia pouco, pouco se fará. Mas o que semeia com abundância se fará. Aí eu faço a campanha na minha igreja, da campanha da prosperidade. Se você semear muito, você vai receber muito. Quem é que vai dar a primeira oferta de 1.000? E eu vou colher quanto? A Bíblia diz que se a semente cair na terra boa, é 30, 60 e 100. Se o coração estiver bom, no mínimo você vai colher 30. Então quem é que vai dar 1.000? Igreja. Isso é uma interpretação teológica principiante, um erro. Porque não é isso que Paulo está dizendo. Se você leia atentamente o texto todo, Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo, quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco. Aí Paulo está dizendo, se a tua semente for boa. Então, em que contexto que Paulo está falando? Paulo está dizendo, se você ler lá, você vai entender que Paulo está falando de bondade. Paulo está falando de entrega. Paulo está falando de amor. Aqui, você sabe o que está dizendo aqui? Sabe o que Paulo está dizendo? Se você plantar muito amor, vai receber muito amor. Se você plantar muita misericórdia, vai colher muita misericórdia. Mas eu uso ele diferente. Para quê? Para tirar proveito. Igreja. Eu estive conversando com um pastor amigo, não vou falar o nome, mas vou falar o nome porque depois vocês querem, ele conta. Pastor Feitosa, vocês já conhecem, né? Eles estavam na igreja e trouxeram um pregador. Aqueles pregadores que faz o céu descer, conhece eles? O céu desce. Eis que o céu está na terra. Coitado do céu. Mas o céu desce, a glória de Deus desce, e ele faz aquela multidão, aí lança a primeira oferta, 2.000. Quem vai dar 2.000? A sua colheita você distorce a Bíblia, desvia a Bíblia. Aí ele falou que estava nesse. Ele estava lá, ele ainda estava no início, né? E o pregador lá, aquele negócio todo. Aí arrecadaram aquele negócio todo, Francisco. Aí veio, trazia 2, trazia. E isso foi há quase 20 anos atrás. E trazia 1.000, e aquele negócio todo. E alguém, naquela época não tinha cartão de crédito, mas tinha o cheque, né? E trazia. Mas o pior veio depois. Depois que faz aquela colheita toda, que o pastor colheu tudo, e terminou o culto, aí o pastor foi para o gabinete do pregador, agora vamos partir. Pastor, olha o pregador, pastor, eu não sou daqui, o senhor sabe, né? Então eu vou ficar com o dinheiro, e o senhor fica com o cheque. Chico, o cheque pode ser assustado, o cheque pode não ter fundo. Então, pastor, tu se vira por aqui. Como eu não sou daqui, eu fico com o dinheiro, e os irmãos que tiveram fé e deram cheque, o senhor fica com o cheque. Usando esses termos, usando esses textos. Então, quando Paulo diz, quem planta muito, quem semeia muito vai colher muito, se você plantar muito amor, você vai colher muito amor. Só que o meu tempo já se esgotou. Só que eu quero fazer uma observação. Jó, ele diz aqui no seu apanhado, que ele aconselhou muitos homens. Ele aconselhou muitos jovens. Mas quando ele estava na sarjeta, esses homens e esses jovens a quem ele aconselhou, zombava dele. Um erro que às vezes nós cometemos
é você achar que vai exercer de bondade, você achar que vai exercer o amor na vida da pessoa, e aquela pessoa vai retribuir com amor, não necessariamente isto. Quando Paulo diz, Paulo está falando, se você plantar amor, se você plantar bondade, se você plantar misericórdia, vai colher tudo isso, não de quem você plantou, mas de Deus. É o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai retribuir. Hoje nós erramos muito, porque às vezes nós fazemos as coisas, esperando, eu faço um favor para o Flávio, esperando receber do Flávio. E se ele não retribuir, o que vai acontecer? Eu vou me decepcionar. Então, disseram que se eu plantasse fosse bom com os outros, eu ia colher bondade, nem colhi. Não, porque você está querendo colher na árvore errada. Essa bondade que você vai encontrar é em Deus naquele dia. Essa misericórdia que você vai encontrar é em Deus. O texto deixa bem claro, é Deus que vai te retribuir, é Deus que vai te compensar. Quando que isso vai acontecer? No dia da tribulação, no dia da dificuldade. Quando faltar o azeite na tua casa, quando faltar, não tiver nada no teu celeiro, Deus vai te encher de amor, Deus vai te encher de esperança, e você não vai entrar em desespero. É isso que o texto fala. Se você olhar lá, Paulo começa a elogiar a bondade daquele povo. Vocês foram tão bons. Eu tenho visto o quanto vocês têm ajudado. Outra, eu mandei eles na frente para que vocês façam, eu estou falando do capítulo 9 do segundo livro de Coríntios. Eu mandei eles na frente para que eles façam uma colheita antes que eu chegue. Porque quando eu chegar, eu não quero perder tempo com isto. Eu quero me regozijar com vocês. Eu quero me deleitar com vocês. Eu quero ter o prazer de estar com vocês e compartilhar com vocês o meu amor, a minha gratidão com vocês. Você imaginou se Paulo fosse um desses homens de hoje, hein? Ele ia cobrar cada palavra, ele ia cobrar cada ensinamento. Se você está de pé, Flávio, é porque eu orei por ti, cara. Você lembra que eu... Sabe quando que Paulo usa isso? Paulo teve um dia que Paulo usou isso. Mas sabe como foi que Paulo usou? Paulo usou isso para Filemon. Paulo usou isso, Francisco, Filemon. Paulo manda um servo de Filemon que tinha dado trabalho e tinha fugido. Só que esse servo agora, Paulo, ganha ele para Jesus. Aí Paulo manda ele de volta e diz, recebe ele. É Onésimo, né? O nome, recebe Onésimo. Como se estivesse recebendo a mim. Porque ele é um de nós. Eu sei que Onésimo te deu prejuízo financeiro. Eu sei que Onésimo deixou você em má situação. Mas eu quero que você transfira a conta de Onésimo para mim. Meu amigo. Que coisa maravilhosa. É isto. É isto que Paulo está nos ensinando sobre a questão da semeadura. É isto. É isto que Paulo está dizendo. Oh, Filemon, recebe Onésimo. Eu sei que ele te deu prejuízo, filho. Eu sei. Mas como eu sei que você é meu amigo, que você é meu irmão, tu vai receber ele como se estivesse me recebendo. E a dívida que ele tem, transfere para mim. Transfere para mim. Aí Paulo fala sobre a lei da semeadura em outro texto, escrevendo aos Gálatas, em outro contexto. No capítulo 6 de Gálatas, a partir do versículo 7, se não falta memória, Gálatas diz, tudo que o homem semear, isto ele fará. A próxima campanha da quarta-feira aqui vai ser a campanha da colheita farta. Está escrito, Paulo escreveu aos Gálatas, que tudo que o homem semear, ele vai colher. Você já ouviu isso uma vez? Então você vai preparar, eu estou avisando com uma semana de antecedência, você vai preparar, você vai trazer a tua oferta da semeadura, que é para você colher. Agora, se você for miserável e só der R$50, é isto que nós lemos, e quando nós, hoje do século 21, lemos isto, interpretamos isto e aplicamos isto, que diferença eu tenho daquele homem que perguntou para Jesus quem foi que pecou, ele ou os pais para que nascesse cego? Quem está mais atrasado aqui?
No contexto de Coríntios, Paulo está falando de amor, de bondade e misericórdia. No contexto de Gálatas, Paulo está falando de uma vida na carne e uma vida no espírito. Quem vive uma vida na carne vai colher os frutos que ele plantou na carne. Mas quem vive uma vida no espírito vai colher aquilo que ele viveu. Quando você semeia da carne, você vai colher da carne. Quando você semeia do espírito, vai colher do espírito. Se eu semeio orgulho, arrogância, vou colher isto. Agora, esta colheita não é uma recompensa de Deus. Esta colheita é o resultado da minha atitude, o resultado da minha ação. Aí Paulo diz, mas se você planta no Espírito, que se você lê o capítulo 6 e você lê o capítulo 5, você vai entender isso. Porque no capítulo 5, Paulo aborda sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Aí no capítulo 6, ele fala como, tudo que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isto ele colhe. São dois assuntos semelhantes, mas de momentos diferentes, em situações diferentes, com uma visão diferente. Lá em Coríntios, fala sobre o amor, sobre a bondade, sobre a misericórdia. E em Gálatas, fala sobre o viver da carne e sobre o viver do Espírito. Aquele que valoriza as coisas da carne e aquele que valoriza as coisas do Espírito. Aquele que valoriza as coisas da carne, ele se endivida. Aquele que valoriza as coisas da carne, ele pode ser invejoso. Aquele que valoriza as coisas da carne, ele pode ser obsceno. Aquele que valoriza as coisas da carne, ele pode ser um cobiçador. E aquele que valoriza as coisas do Espírito, valoriza as coisas do Espírito. Busca as coisas do Espírito, ele busca amar, ele busca pregar a palavra, ele busca fazer o bem. Ele busca fazer o bem, não esperando a recompensa, porque ele tem convicção, porque o Espírito já convenceu ele, que a recompensa dele não vem do homem, mas virá do Senhor, e é naquele dia. Mas aqui, se você precisar, alguém não vai te socorrer, mas Deus vai agir em teu favor. Os irmãos entenderam alguma coisa? Jó faz uma retrospectiva maravilhosa, que nós já conhecemos. E ele está se justificando. Eu não pequei. Porque no contexto deles era esse. Ele estava em trevas, em dificuldade, porque havia pecado. Não. Ele estava em dificuldade por uma situação, não por causa do pecado. Porque este era o contexto deles. E eu espero que nós tenhamos aprendido. E continuaremos aprendendo com este assunto, com esta lição. Sobre essas questões e isto que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje, isso está muito latente. E isso está ficando... Me perdoe a minha expressão. Isso tem horas que fica até nojento. É asqueroso. Você vê algumas situações, as pessoas pegarem a Bíblia e distorcerem a Bíblia para arrancar dinheiro, para arrancar, para tirar a lã. Essas pessoas estão tirando a lã antes do tempo. Você sabia que a ovelha, hoje no Brasil, acho que no sul ainda existe, mas aqui no centro-oeste do norte, a criação de ovelha é o couro, que nem vale mais nada, mas principalmente a carne é valiosa. Mas naquela época havia uma cultura que as ovelhas eram uma raça de ovelha que dava, então o interesse deles não era na carne, mas sim na lã. Mas até a lã da ovelha, você tem um tempo certo de colher. Tem a estação correta. Qual é a estação correta, pastor, de colher lá? Naquela época, era de colher colher a lã da ovelha, era na época mais quente do ano. Porque aí ela não sofria. Você já imaginou tirar a lã da ovelha no tempo frio? Tinha uma época. E hoje nós estamos tirando isso aqui, quando nós distorcemos a palavra, é como se estivesse tirando a lã da ovelha antes da hora, tirando a lã antes do tempo, enganando. E algumas pessoas pedem para ser enganada. Venha! E vai ser próspero. Isso é uma visão teológica judia. Judeu. Venha, né? Eu tenho que vir porque eu quero Cristo, eu preciso da minha salvação. Porque Cristo falou, tá uma parábola disso. Louco, ainda hoje pedirão a tua alma e o que tu tem para que se é. Ele está falando de um homem que era próspero. Porque depositava a tua confiança, depositava a tua vida nas riquezas.
Aí eu não sei, acho que nós somos muito ignorantes. Nós cometemos 2 erros gravíssimos. Uns cometem o erro de dizer que você que é crente tem que ser próximo, e outros, isso é uma cultura muito assembleana, que crente tem que ser miserável. São duas linhas de raciocínio que estão erradas. Primeiro, não devemos aceitar Jesus para ser próximo. Eu quero aceitar Jesus, eu aceitei Jesus para ser salvo. Eu aceitei Jesus porque eu estou interessado e preocupado com a vida eterna. A riqueza, eu quero ser rico, vou trabalhar. Eu quero ser próximo, vou trabalhar. Então, primeiro, ser rico não é pecado. Jesus nunca condenou a riqueza. Não. Deus condenou, Jesus apontou o coração que estava na riqueza. Aí é diferente. Mas você ser próximo, por que Deus não acusou Jó? Jó era rico, não. Ele é um homem rico, ele trabalha, ele levanta às 5 horas da manhã, rapaz. Vai dormir 10 horas da noite. Quando não está trabalhando, está cultuando a mim. Como que ele não vai ser próximo? O cara é safo, o cara é inteligente, o cara tem visão, o cara é um empreendedor. Então ele vai ser próximo. Aí nós, e agora isso é para nós, eu sou assembleando há muito tempo e eu já cheguei a uma conclusão, sou assembleando e vou morrer assembleando. Não tem jeito. Mas nós assembleanos aprendemos, o meu pastor que era assembleano me ensinou que riqueza era do diabo. E eu fiquei assim, triste, porque eu queria ser rico. Hoje não quero mais ser rico, porque eu não vou mais conseguir. Mas quando eu era mais jovem, que eu tinha 22 anos, Francisco, queria ser rico e meu pastor falou que riqueza era do diabo. Eu falei, Jesus, estou perdido. Mas tudo bem. Estou correndo o risco de perder a salvação, ainda vou ser pobre. Jesus, me ajuda. Então me ajuda, né? O pastor me falou que riqueza era do diabo. Onde está escrito isso? Não pode ser rico. Outra coisa, eu já falei isso para vocês. Mas alguém pode não ter visto ou alguém não estava vendo. Crente tem que estudar não. Porque a letra mata. Jesus, dá vontade de pegar a cabeça de um pastor desse, eu não vou fazer isso, porque bater na parede até a massa cinzenta dizer chega. Você não pode estudar, porque você vai desviar. Jesus, onde que está isso, irmão? E o besta aqui, irmão, analisa comigo, é um novo convertido. O novo convertido é só festa. O pastor Francisco fala para você que você não pode estudar, você vai repreender quem, meu filho? Ele está certo. Agora, foi uma ignorância dele, uma falta de conhecimento dele, porque havia ensinado para ele, mas só que depois eu falei com o Senhor, Deus, nunca me deixe cometer estas falhas. E se eu um dia cometer uma falha como essa, que o Senhor me possibilite a oportunidade de eu poder voltar atrás e poder corrigir estes erros que nós cometemos. Quando Jesus morre, ele foi sepultado aonde? Numa cova velha lá que estava desocupada, não. Na cova de José de Arimateia. José de Arimateia era da alta corte. Ele era tão da alta corte que ele conseguiu falar com o governador. E não tinha nem marcado hora. Né? Chegou lá na secretária, olha, eu sou senhor José, o senhor por aqui, eu quero falar com o governador. Mas, não, eu quero falar agora. Entra. Foi assim. Ele foi lá pedir ao governador. Olha, eu quero o corpo aí do homem que foi crucificado, porque eu tenho uma sepultura que ia ser para mim. Olha só, Jesus podia ter dito, olha, quando eu morrer, me enterre na vala mais pobre que tiver em Jerusalém. Eu vou morrer. Mas me enterre na vala mais pobre, porque eu quero me enterrar numa vala pobre, porque eu sou santo. Não é isto. Aí o irmão, já terminei. Aí o irmão quer ser rico, aí aceita Jesus. Aí começa a orar. Eu te aconselho, não faz isso não perde o seu tempo com oração não. Use o seu tempo para orar, pedindo a Senhor graça. Use o seu tempo para orar, para pedir ao Senhor a graça do Espírito Santo.
Use o seu tempo para orar, para pedir o Senhor misericórdia e perdão. Mas não vá orar para enricar, que não vai não. Você quer enricar? Vai trabalhar. Você quer um bom emprego? Ô Francisco, você está trabalhando? Não. Por quê? Porque eu só arrumo um serviço ruim. Francisco, qual é a sua profissão? Nada. Mas eu sou filho do rei. Sou filho do rei. Eita, rei devagar, que não teve nem tempo de educar o filho, a dar o filho a um ensinamento mais digno. Pastor, eu estou orando, mas está difícil. Eu ganho uma miséria. Você não ganha miséria não, meu irmão. Você ganha conforme a tua função. O dinheiro não dá para nada porque você ganha pouco. E as coisas estão caras. O que eu tenho que fazer? Orar? Muito, ore. Mas estuda. Estuda. Flávio, eu já estou passando para você. Um dia, sábado, 10 horas da manhã, mais ou menos um tempo como esse, estava aquele meu tempo nublado e abafado. E era um dia que eu tinha de descanso, e eu, enquanto descansava, fui fazer uma calçada na minha casa. Está lá até hoje. Eu não sou pedreiro, não sei fazer, mas não tinha dinheiro para pagar. E eu estou lá suado, 11 horas, 11h30, meu dia, aquele solzão quente, abafado. Estava suado quando veio um irmão, e amigo do Chico. Chegou, e aí, pastor, como é que está? Estou aqui, bem, trabalhando aqui. E você? Eu não estou bem, não. A vida é miserável, que eu vivo. O que é que foi? Eu vivo desempregado. Eu pensei que eu vou dar um conselho a esse rapaz. Mas antes de eu dar o conselho, ele falou que não queria ouvir. Isso tem 11 anos. Continua até hoje desempregado, meu jeito. Se eu tivesse dado, mas ele não quis ouvir o conselho. Pastor, que conselho eu ia dar para ele? Ir para o sítio de oração? Não. O conselho que eu ia dar para ele, você vai lá no Senai, que fica aqui em Taguatinga, que eles dão um curso básico de graça para eletricista. Naquela época existia um programa. Para eletricista e para bombeiro hidráulico. Mas ele já falou logo, aí eu não sei se ele achou que eu ia pedir ajuda. E esse negócio de construção civil, eu não sirvo para isso, porque eu acho que ele achou que eu ia pedir ajuda para ele me ajudar na construção da calçada. Mas eu não ia não, porque eu sabia que ele não tinha coragem. Então, eu ia dar esse conselho para ele. Não dei. Aí lá na empresa que eu trabalho, tem um rapaz, Chico, que fez um curso desse. Sabe quando que ele fica desempregado? Nunca. Sabe qual é a renda dele? Não é lá essas coisas. Em torno de 5 mil. Em torno de 5 mil. Está ruim? Está bom? Não dizer que está bom. Mas tem muita gente ganhando menos do que isso, meu filho. E o que ele é? Bombeiro hidráulico. Ele aprendeu, eu não dei o conselho a ele, mas a este rapaz que é outro, mas ele foi no Senai. Eu estou até fazendo a propaganda do Senai, é uma instituição excelente, eu passei por lá, eu conheço. Ele foi no Senai e fez um curso de bombeiro hidráulico. Agora, você não queira ser um profissional dessa área sem estudar antes, porque eu fui fazer uma instalação sem ser bombeiro hidráulico, e quando eu liguei depois, o que você acha que aconteceu? Não, imagine o que aconteceu depois. Primeiro, numa torneira, que era no chuveiro, não passou água. Eu tinha investido o registro, eu não sabia. Eu não fui no Senai aprender, eu coloquei o registro em ponta cabeça e a água não subia. A água não ia no chuveiro. Tinha água na torneira, irmão, é muito bizarro isso. Mas não tinha água no chuveiro e eu fiquei doido, torcendo, rodando porque não tinha água no chuveiro. Aí descobri que eu tinha colocado, eu não sabia que tinha a posição correta, eu não fui no Senai fazer Aí eu fiz uma instalação, uma tubulação lá do banheiro, eu todo feliz, joguei água no ralo, a água desceu. Valeu. Quando eu cheguei lá embaixo que eu olhei, caí no chão. O cano tinha saído. Não tinha colocado cola. Lá vai eu, remedado. Até hoje lá, remedado de qualquer jeito. Mas se fosse um profissional. Então o que eu quero dizer, eu espero que vocês tenham aprendido, que as nossas dificuldades não é a mão de Deus nos repreendendo, é a consequência.
dos nossos atos. Que Deus possa ter dado a você algum entendimento, que Deus possa te abençoar e que nós possamos sair daqui levando algum conhecimento. Que Deus abençoe e muitíssimo obrigado. Irmã Débora. A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Relatório da Escola Bíblica Dominical, 6 de dezembro de 2020, a última defesa de Jó. Classe Cordeirinhos de Cristo. Matriculados 22, ausentes 14, presentes 8, visitantes 1, total de assistência 9, Bíblias 4, revistas 5, oferta R$1. Classe Guerreiro de Cristo. Amém. Matriculados 33, ausentes 18, presentes 15, visitantes 3, total de assistência 18, Bíblias 17, revista 15, oferta R$38,50. Classe Geração Vida, matriculados 13, ausentes 8, presentes 5, visitantes nenhum, total de assistência 5, Bíblias 4, revista 5, oferta R$4,75. Total geral, matriculados 68, ausentes 40, presentes 28, visitantes 4, total de assistentes 32, Bíblias 25, revista 25, oferta R$44,25. Amém, irmãos? Flávio? O pastor Osvaldo? Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos aqui visitante Débora e Maxwell. É isso? Débora e Maxwell. Está ali atrás. Que diremos a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém? Sinta-se à vontade. E já está convidado para estar conosco logo mais às 18 horas, né? Às 18 horas, né? Estão em viagem de São Paulo para... São Paulo, é? Glória a Deus. Mas, se tiver a oportunidade de estar conosco logo mais à noite, nós estamos aqui celebrando o culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Amados, nós vamos, nessa próxima semana, a partir de amanhã, eu vou... Logo à noite, dar mais informação para os irmãos, nós vamos ter a Semana da Virada. Onde nós vamos ter um tema que diz, Vivendo a Glória de Deus em 2021. Ou seja, nós estaremos aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, encerrando pela manhã, esta Semana da Virada, onde nós vamos colocar os nossos projetos, a nossa vida, a vida de nossa família, o que eu quero que Deus faça para mim em 2021, que nossos planos são um e o plano de Deus são outros. Então, nós precisamos colocar esses planos na presença do Senhor e começar a orar, começar a pedir a Ele. Então, amanhã, logo mais à noite, eu vou estar começando a designar um grupo de pessoas que vão estar segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, outro na sexta-feira e sábado pela manhã, reunindo todo mundo para nós estarmos encerrando a Semana da Virada. A Semana da Virada. Então, logo mais à noite eu vou eu quero colocar alguns casais na frente, né? Na frente dos trabalhos e peço a você, não deixe de estar orando. Não deixe de estar orando. Nós estamos vivendo dias difíceis. Se vocês viram que 2020...
Nós passamos por grande medo, grande dificuldade, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor está conosco. Então, nós vamos começar a pedir a Deus, né, colocar os projetos na presença de Deus essa semana que nós vamos estar orando aqui. A nossa ceia não acontecerá na próxima semana, no próximo domingo. Não vai acontecer. Vai acontecer na virada do ano, como é de costume, como é cultura desta igreja. Nós estaremos fazendo na virada do ano. Estive conversando com nossos pastores e nós vamos fazer na virada do ano. Então, quero contar com vocês nesta virada. Amém? Tem alguma... Não? Então, nós... O que é isso aqui? É coxa recheada. Fala aí. Cadê, irmão Antônio? Fala aí, irmão Antônio. Está escondendo, irmão Antônio? A irmã Antônia está vendendo, amados irmãos, aí, para melhorar a renda da família. Coxa e sobrecoxa recheada. Recheada com o quê? R$100 cada um, irmão. Não, R$100 com tudo aqui dali. É R$10 a peça, meu irmão. Ajude a irmã, tá bom? Ok. Ela já vende em casa, então ela já trouxe aqui para oferecer para vocês. Eu vou levar as duas peças que é para ver se está gostoso mesmo, né? É isso aí. Amém. Pronto, Em nome de já Jesus. tudo vendido. É? Exatamente. Logo mais à noite eu vou estar fazendo essa propaganda, que eu vou levar para comer agora. É? Amém? Gente, continua convidando as pessoas para estar conosco logo mais à noite. Liga para teu irmão, aquele irmão que você gosta tanto e não viu ele aqui na igreja por esses dias. Liga para ele, pega o telefone, liga para ele, manda um zap para ele, dizendo, olha, o culto vai ser maravilhoso, né? O Flávio vai estar pregando logo mais à noite lá, o Flávio vai trazer, né, a palavra para nós logo mais à noite. Então, vamos estar lá para a honra e a glória do Senhor Jesus, porque Deus conta com você, Deus está contando com você para você convidar alguém. Deus quer que você convide alguém, amém? Vamos colocar de pé. Eu agradeço a todos vocês que estão presentes aqui e conto com vocês logo mais à noite. E como eu já disse, logo mais à noite eu darei mais detalhe sobre a Semana da Virada, tá? Semana da Virada, que nós vamos estar continuando a viver a glória de Deus em nossas vidas em 2021, amém? Soberano Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho amado Jesus, graças nós te damos pela lição desta manhã, graças nós te damos por esses irmãos que se encontram aqui, agora estiveram aqui para aprender a tua palavra. Papai eterno, papai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, eu te peço, Senhor, venha nos abençoar, venha trazer este povo à tua igreja logo mais à noite. Manda, meu Deus e meu Pai, aquelas pessoas que necessitam, Senhor amado, de ouvir a tua palavra logo mais à noite. Pai eterno, pai querido, isso eu te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, possa reinar no lar e no coração deste teu povo, e todos digam, quem disse amém, cumprimenta teu irmão e fala assim, vamos convidar alguém para estar conosco logo mais à noite, amém?